Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Welber Cavalcante. Essa aula é destinada aos alunos do sexto ano. Aula 56, exploração da imagem de abertura, síntese dos procedimentos de números naturais com resto, zero. E vamos aplicar algumas propriedades da função da divisibilidade dos números racionais. E ainda faremos o teste 1 e orientações para a tarefa 1 e 2, que é as nossas tarefas em casa. Aula 19, módulo 19, pegue o seu material na página 453, pegue o seu material de anotação, o seu lápis, borracha, caneta e vamos às nossas aulas. Divisão de números racionais da representação decimal. Procedimentos para uma divisão de dois números racionais da representação decimal. Nós temos aqui, 16 dividido para 2 é 8. Agora, se eu multiplicar 16 por 2, eu vou chegar ao valor 32. E 32 dividido para 2 é 16. Ou seja, aqui o quociente ficou multiplicado por 2. Então, se eu multiplico por 2 o dividendo, se eu multiplico por 2 o dividendo por 2 aqui, eu também vai ficar multiplicado também o quociente. Ok? O que acontecerá com o quociente se o divisor for multiplicado por 2? Então, de novo, 16 dividido para 2 é 8. Agora, 16 dividido para 2 vezes 2 é 4, ou seja, 16 dividido para 4 é 4. Então o quociente ficará dividido por 2, certo? O primeiro deu 8 e o segundo deu 4. O que acontece quando o quociente, o que acontecerá quando o quociente, seu dividendo e o divisor forem multiplicados por 2? Então 16 dividido para 2 é 8. Agora, se eu multiplicar 16 por 2 dá 32, e 2 por 2 dá 4, então 32 dividido por 4 também é 8. Ou seja, se eu multiplico os dois valores, tanto o quociente quanto o dividendo por 2, eu permaneço o mesmo resultado, ou seja, o mesmo quociente. O que acontecerá se o quociente e o dividendo for multiplicado por 10 e o dividendo for multiplicado por 10 e o divisor for multiplicado por 2? Então, 16 dividido por 2 é 8. Agora, 16 vezes 10 é 160. 2 vezes 2 é 4. 160 por 4 vai ficar, isso vai ficar 40. Então, a resposta é, o quociente ficará multiplicado por 5, porque 5 vezes 8 é 40. 5 vezes 8 é 40. Considere a seguinte divisão. 150 dividido para 3. O que acontece com o quociente se o dividendo for multiplicado por 10? O que acontece com o quociente se o dividendo for multiplicado por 10? Então, 150 dividido para 3 é 50. Agora, 150 multiplicado para 10, 150, ou seja, se esse valor for multiplicado por 10, então nós vamos ter o quê? 1.500. Desculpa, aqui está errado, tá? 1.500. Tá? 1.500 dividido para 3 vai dar 500. Então, o quociente ficará multiplicado por 500. Então, aqui, é o valor 500, tá? Corrigindo aqui. O que acontecerá com o quociente se o divisor for multiplicado por 10? O que acontecerá com o quociente se o divisor for multiplicado por 10? Nós temos que 150 dividido por 3 é 50. Agora, 150 dividido para quanto? Para 3 vezes 10, que é 30. 150 dividido por 30 é 5. Então, o quociente ficará dividido por... Isso, por 10. 50 dividido por 5, 10. Certo? O que acontecerá com o quociente se o dividendo e o divisor forem multiplicados por 10? Então, vamos lá? 150 vezes 10, 1.500. 3 vezes 10, 30. 150 para 3, 50. E 1.500 para 30 também é 50. Ou seja, o quociente e
permanecerá o mesmo. Então, se você multiplicar os dois valores, ou seja, tanto o quociente quanto o dividendo, pelo mesmo valor, o quociente permanece o mesmo, que é o resultado. O que acontecerá com o quociente se o dividendo for multiplicado por 10 e o divisor por 100? Então, dividendo 150 por 3 dá 50. 150 vezes 10 é 1.500. Agora, 3 vezes 100 é 300. Então, eu tenho 1.500 dividido por 300, é 5. Então, o quociente ficará dividido por 10. Síntese 1. Os procedimentos adotados para a divisão de um número natural de resto zero. Na divisão, o dividendo for multiplicado por um certo número natural diferente de zero, o quociente também ficará multiplicado por esse número. E numa divisão, se o divisor for multiplicado por um certo número natural diferente de zero, o quociente ficará dividido por esse número. Então, numa divisão, se o dividendo e o divisor forem multiplicados por um mesmo número natural diferente de zero, o quociente permanecerá inalterado, ou seja, será iguais. Exercício 1, resolvendo o exercício 1, efetue as divisões em cada um dos itens, então bem simples aqui, ó, 4,5 dividido por 0,15 é igual a 30, 9 dividido por 0,3 é igual a 30, 2,75 dividido por 12,5 é 0,22 e assim sucessivamente todos os outros valores. Questão de número 2. Em alguns casos, o dividendo e o divisor são números naturais. O quociente pode ser o número de representação decimal. Efetue as divisões abaixo até obter resto zero. Então, 30 dividido para 8 é 3,75. 2 dividido para 25 é 0,08. 129 para 60 é 2,15. Após realizar a divisão, Marta acabou virando sobre o seu caderno um copo de suco que tinha na mesa. Alguns algarismos dessa divisão foram borrados. Que algarismos são esses? Então, aqui está aqui a divisão que ela fez. O divisor é 12, pois 45 menos 9 é igual a 36. Então, 3 é a parte inteira do quociente, só poderia ser multiplicado por 12. Refazendo a divisão, tem-se então o seguinte, que o quociente é 3,75, porque 5 vezes 12 é 60. Muito bem. Paulo escreveu em seu caderno a seguinte divisão, 566 dividido por 8, que é 70,75. Mas esqueceu de indicar a vírgula no resultado. Sem usar a calculadora ou realizar os cálculos escritos, diga qual a resposta correta. Então, essa resposta pessoal, você pode fazer a sua própria resolução aí, certo? A vírgula vai aqui entre os 70 e 75. Então, coloca a sua ideia aí. A ideia que o professor colocou aqui é que uma possibilidade de estimar a divisão é pensando que o múltiplo de 8, ou seja, qual múltiplo de 8 vai dar 566. Então, o número que multiplicado por 8 dá 566. Fazendo os exercícios em casa. Efetue a multiplicação de números racionais na representação decimal, deixando o algoritmo. Então, do 1,25 dividido por 3,2. 1,25 vezes 3,2. 1,25 vezes 3,2 é 4. E assim sucessivamente você vai fazendo os outros, tá bom? Em cada operação abaixo do retângulo está substituído por um número que falta. Determine o número e deixe registrado o algoritmo que você utilizou. Então, ó, algum número dividido para 6 deu 2,1. Como você faz para obter esse número? Multiplicando. Ó, um número dividido para 6 dá 2,1. Como você faz para obter esse número? Multiplicando 2,1 por 6. Ok? Agora aqui na letra C, ó, esse número 0,6 foi multiplicado por um número que deu 12. Então, qual é esse valor aqui? Tá? Pensa aí comigo.
Isto, exatamente. Então, aqui é a multiplicação que você tem exatamente essa aqui, ó. Tá certo? Então, você vai fazer o quê? 12 dividido para 0,6. Agora aqui, ó. 1 que multiplica algum valor aqui, ó. 1 que multiplica algum valor dá 1. Então, como você vai achar esse número aqui? 1 vezes isto. 1 dividido para 20. Então, você vai colocar o resultado aqui, tá bom? Obrigado e até uma próxima aula.